Mais uma vez com relações de consumo, no nosso quadro Defesa do Consumidor, hoje nós vamos abordar o assunto compras na internet. É verdade que esse meio de negócio é um meio que gera uma certa insegurança ao usuário, né, o nosso navegador, o nosso consumidor virtual. Esse meio, ele tem alguma previsão, esse meio de negócio, essa forma de fazer negócio, tem alguma previsão no nosso Código de Defesa do Consumidor. Então a gente aplica as leis gerais, por exemplo, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor nas relações de consumo. A questão é, será que essas duas leis, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, são suficientes para resolver os problemas que acontecem nesse meio virtual? Eu, particularmente, acho que não. Nós temos um projeto de lei na OAB de São Paulo para disciplinar as relações nos meios virtuais. Mas vamos ao que nós temos hoje. Uma empresa que pretende montar um site para oferecer produtos e serviços na internet. O nosso objetivo aqui nesse programa não é necessariamente defender o consumidor, mas principalmente informar o consumidor, formar novos fornecedores, gerar nesses fornecedores a responsabilidade e a consciência de que um bom tratamento ao consumidor é fundamental para que ele participe desse mundo globalizado, para que ele cative e conquiste novos consumidores e transforme esses consumidores em clientes. Então, para a empresa que pretende montar um site na internet para vender produtos e serviços, a primeira preocupação dessa empresa é observar o seguinte: pela regra hoje do Código de Defesa do Consumidor, esta empresa, quando cria um site oferecendo produtos e serviços, ela precisa indicar necessariamente aonde está situada fisicamente essa empresa. Qual é o objetivo desta obrigação? É exatamente para que o consumidor tenha meios de exercer a sua reclamação caso aquele produto ou serviço venha trazer alguma dificuldade, algum dano, alguma lesão ao consumidor. Então, é absolutamente necessário que a empresa informe aonde está localizado o seu endereço físico, para que o consumidor tenha condições de citar, de reclamar contra essa empresa num determinado órgão de consumidor. Bom, se não fizer isso, saiba a empresa que se ela não cumprir com esta obrigação, ela fica sujeita a uma multa que pode variar de 300, o FIR, ou seja, vamos traduzir isso para moeda, converter para moeda, aproximadamente R$300 a aproximadamente 4 milhões. Qual é o critério para quantificar esta multa? O critério é exatamente qual é a repercussão, qual é a dimensão dessa empresa. E, evidentemente, o órgão que aplicará a multa pelo não cumprimento dessa obrigação, ou seja, de colocar o endereço físico, pode pedir relatórios econômico-financeiros para analisar o tamanho dessa empresa e, em razão desse tamanho, arbitrar o quanto da multa. Bom, essa, então, deve ser uma preocupação. A outra questão importante aí, e evidentemente já atende ao consumidor também, então para o fornecedor é uma obrigação de fazer, para o consumidor um direito. Os produtos oferecidos no ambiente internet estão sujeitos excepcionalmente a uma regra, então uma regra excepcional. Que regra é essa? É o chamado direito de arrependimento. O consumidor que adquire no meio virtual, ele tem, independentemente do produto ou serviço apresentando defeito, o direito de se arrepender. Então saiba você, fornecedor, que quando oferece produto ou serviço no ambiente virtual, ou seja, via internet, o consumidor que adquiriu esse produto através desse meio tem o direito de se arrepender do produto, independentemente de qualquer defeito que o produto venha apresentar. E a pergunta é, qual é o prazo que o consumidor tem para reclamar esse arrependimento? O direito do consumidor reclamar esse arrependimento, ou seja, manifestar o seu arrependimento, é de 7 dias. Prazo fatal. O que eu quero dizer com prazo fatal? Se o consumidor não exercer o seu direito de arrependimento no prazo de 7 dias, ele não tem mais direito nenhum de reclamar arrependimento. Evidentemente que continuará tendo o direito de reclamar eventuais defeitos que o produto ou o serviço venha apresentar após esse prazo de 7 dias. E a pergunta é, qual é o momento que esse prazo de 7 dias, ou a partir de quando esse prazo de 7 dias começa a fluir? Se é produto,
se a empresa está vendendo um produto, esse prazo de 7 dias começa a fluir a partir do momento que o produto é entregue ao consumidor. Então, o consumidor recebeu, no direito nós chamamos esse momento aí, a entrega do produto de tradição. Então, a partir da tradição, ou seja, da entrega, esse prazo de 7 dias começa a fluir. Em se tratando de serviço, o prazo de 7 dias começa a fluir exatamente a partir do aceite, ou seja, a partir do momento que o consumidor manifestou a aceitação daquele serviço. 7 dias também. Bom, dificuldades aí para resolver esse problema de arrependimento, ou esse direito de arrependimento do consumidor. Em se tratando de produto, nós temos que observar o seguinte: o fornecedor deve colocar lá no site, ou seja, no seu sítio, né, na sua empresa virtual, como se dará esse direito de arrependimento, dizendo o seguinte: olha, eu estou em São Paulo fisicamente, tem um anúncio no meio virtual, você, consumidor que adquiriu, está em outro estado, se você se arrepender desse produto, o envio do produto é por sua conta. Porque se o produto foi entregue aqui no Rio de Janeiro e o consumidor simplesmente resolveu se arrepender daquele produto, quem compete ou a quem cabe é a despesa com o envio daquele produto para o fornecedor. A empresa, se ela não informou isso no site, a interpretação é a favor do consumidor. Ou seja, o consumidor não tem que assumir essa despesa com o envio do produto. Então, eu quero dizer o seguinte: o direito de arrependimento do consumidor não exime esse consumidor, ou seja, não dá direito a esse consumidor de ficar com o produto. Então, ele tem que reenviar, entregar, devolver esse produto. E se nada tiver dito no site, a despesa com o reenvio do produto é por conta da empresa. Se a empresa informou, olha, o reenvio desse produto, caso você manifeste no prazo de 7 dias o seu direito de arrependimento, é por sua conta. Bom, aí está informado e o consumidor sabe, ou deveria saber, porque deveria estar informado lá, de que essa despesa fica por conta dele. Em relação ao serviço, nós temos uma dificuldade muito grande, porque se efetivamente o serviço já foi prestado e o consumidor já usufruiu esse serviço e ele se arrepende dentro do prazo de 7 dias, bom, como reenviar o serviço? Né? O serviço foi prestado. Aí vem uma questão bastante complicada na nossa doutrina e jurisprudência. Quando o serviço é prestado via ambiente virtual, nós temos aí o chamado fato consumado. E aí é necessário que o consumidor demonstre que aquele serviço não lhe trouxe nenhum tipo de proveito. Porque se trouxe algum tipo de proveito a esse consumidor, a lógica, né, a inteligência da jurisprudência é no sentido de que o serviço seja reexecutado. Porque se o consumidor está reclamando, está se arrependendo daquele produto, mas ele já usufruiu daquele serviço, o máximo que ele consegue é reexecução daquele serviço. Bom, ainda nesse ambiente virtual, a questão de cadastro. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando o consumidor acessa um determinado site para adquirir um determinado produto, existem meios técnicos de capturar, vamos chamar assim, informações do consumidor. Então, o consumidor não quis preencher um determinado formulário, um determinado cadastro naquela empresa, mas a empresa, maliciosamente, capturou o IP, né, a informação, o endereço eletrônico daquele consumidor na rede, ou seja, na internet, sem autorização do consumidor. Aí a empresa abusou também do direito do consumidor. E abusará mais ainda se, porventura, aproveitando essa visita do consumidor ao site e ele não tendo ele feito um cadastro, se essa empresa começa a enviar mala direta, ou seja, spam, e-mail oferecendo outros produtos, outros serviços, sem que o consumidor tenha autorizado, sem que o consumidor tenha se cadastrado. É uma prática comercial abusiva que fica também sujeita à multa, aquela multa que eu disse no início da minha fala, que vai de 300 a aproximadamente 4 milhões. Então, consumidor, tenha muito cuidado ao navegar na internet, ao adquirir produto pela internet. Só adquira produto de empresa confiável. Antes, busque e verifique se essa empresa existe fisicamente. E tem no site, né, de navegação, tem lá um cadeadozinho. Aquele cadeadozinho que aparece no rodapé, ele indica que aquela empresa tem meios de proteção de transações seguras. E também nunca deixe de proteger a sua máquina, o seu computador, com um bom antivírus, porque nós temos muitos usuários maliciosos na rede que acabam capturando informações
e acessando cadastros, cartões de crédito, contas de banco e fazendo operações comerciais no seu nome. Portanto, na rede, todo cuidado é pouco. Bons negócios. Até a próxima.